A Bíblia está repleta de eventos que desafiam a lógica e a razão, mas poucos são tão visualmente paradoxais e simbolicamente carregados quanto a história do juiz Sansão e o enigma do leão com mel dentro. O evento, registrado em apenas 2 versículos, Juízes 14, 8, 9, é um microcosmo de toda a vida de Sansão e um vislumbre da teologia mais profunda da redenção. O que significa encontrar a mais pura doçura da vida dentro da carcaça podre da morte? O que este evento nos revela sobre o voto de nazireado de Sansão e sobre a maneira como Deus opera o milagre? Hoje, no Fatos da Escrita, vamos desvendar este enigma. Vamos analisar o contexto do voto violado, o simbolismo hebraico do leão e do mel, e finalmente provar que esta anedota aparentemente bizarra é, na verdade, uma profecia central sobre a vitória da vida sobre a morte, que aponta diretamente para o paradoxo da cruz. 1. A batalha proibida e a vontade de Deus. Juízes 14, 1, 7. O enigma do leão e do mel está inserido no contexto da queda progressiva de Sansão, um homem que deveria ser o libertador de Israel do jugo dos filisteus. O desejo proibido. Sansão, um homem dedicado a Deus desde o ventre por meio do voto de nazireado, começa sua jornada de libertação não com a fé, mas com a luxúria. Ele deseja uma mulher filisteia de Tímna. Este casamento era expressamente proibido pela lei de Deus para evitar a assimilação cultural e a idolatria. Mas aqui reside o primeiro paradoxo do texto. Seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus. Vento 4. A vontade humana e impura de Sansão torna-se o pretexto para o plano de Deus de iniciar o conflito com o opressor de Israel. Deus usa o erro para seus propósitos. O ataque do leão. No caminho para Tina, um leão novo, Quefir em hebraico, ruge contra Sansão. O leão é a representação da força selvagem, do perigo súbito e da própria força do mundo pagão, os filisteus. No entanto, o texto diz: Então o Espírito do Senhor se apossou dele, e ele, sem nada ter na mão, o despedaçou como se fosse um cabrito. Vento 6. Este é o auge da pureza e do poder de Sansão. O poder que reside em seu nazireado é maior do que qualquer força animal. Ele vence o perigo com a pura força divina, e ele não conta isso a ninguém. 2. O enigma central. O leão e o mel. Juízes 14, 8, 9. É o retorno de Sansão, após um período que sela o seu destino e cria o enigma que perdurará por séculos. A descoberta grotesca. Sansão volta e se desvia para ver a carcaça do leão. Aqui está o evento central. E eis que um enxame de abelhas e mel se achavam no corpo do leão. E tirou-o nas suas mãos e o foi comendo pelo caminho, e chegando a seu pai e a sua mãe, deu-lhes do mel, e comeram. Porém não lhes deu a saber que tinha tirado o mel do corpo do leão. Vasto 8:9. O que é tão terrível nesta cena? O voto do nazireado. A violação do nazireado, Nezir. O pecado secreto. O voto do nazireado, detalhado em número 6, tinha 3 proibições principais. Não beber vinho ou qualquer produto da videira. Não cortar o cabelo. A marca visível de seu voto. Não tocar em nada morto, nefeshmet, nem mesmo um familiar. Sansão violou a terceira e mais solene proibição. Ele tocou e interagiu com a carcaça, nevelá, de um animal, que era a epítome da impureza ritual. O poder de Sansão residia em sua consagração, e seu primeiro ato de impureza foi motivado pela busca de um prazer físico, a doçura do mel. Pior, ele comeu em segredo e, ao dar aos pais, tornou-os cúmplices inconscientes de sua transgressão. Este ato de pecado secreto é o primeiro fio que se solta do manto de seu nazireado e o prelúdio de sua queda final com Dalila. A formulação do enigma.
O enigma proposto por Sansão aos filisteus no casamento é a descrição perfeita do evento, mas a sua profundidade simbólica é a chave. Do devorador saiu comida e do forte saiu doçura. 3. O simbolismo do paradoxo. Morte e vida. O enigma e o evento em si são uma lição teológica sobre a capacidade de Deus de reverter a ordem natural e extrair o bem do mal. O forte devorador, Ari. O símbolo da impureza. O leão, Ari, é um animal de grande força e símbolo de poder destrutivo. No contexto do nazireado e da lei, a sua carcaça é a impureza. Ela representa o pecado, a morte e o poder dos inimigos de Israel, os filisteus. A lei diz que não se pode tocar nela, pois a impureza contamina. A doçura, Divash, o símbolo da revelação. O mel, Divash, é o oposto. É o alimento mais puro e doce. Na Bíblia, o mel é frequentemente um símbolo de provisão divina. A terra prometida é a terra que mana leite e mel. Sabedoria. O Salmo 19 diz que os juízos de Deus são mais doces do que o mel. Vida. A doçura que sustenta. O paradoxo é que o mel, a pureza, a vida, o sabor de Deus, é gerado e extraído de dentro da impureza e da morte. O enigma ensina que, na jornada da fé, as maiores fontes de provisão e doçura espiritual podem ser encontradas nas experiências mais amargas, destrutivas e aparentemente impuras da vida, desde que Deus esteja no controle da situação. 4. A profecia da vida de Sansão, o paradoxo pessoal. O enigma é, de fato, a profecia da vida inteira de Sansão, que se torna a própria resposta. O devorador, Ombon. Sansão era o forte, mas no final, sua própria força, mal utilizada e corrompida pelo pecado, tornou-se o devorador de si mesmo. Sua vida foi marcada pela destruição. A doçura, a vitória final. Apesar de todas as suas falhas morais, o maior e mais eficaz ato de libertação de Sansão para Israel não veio em sua vida, mas em sua morte. Em Juízes 16:30, ao morrer, Sansão matou mais do que tinha matado em vida. O paradoxo da vida de Sansão é que a doçura da libertação de Israel veio do seu corpo, o devorador, morto. O seu fim trágico, a carcaça do leão, produziu a vitória total. O mel saiu do leão. 5. O simbolismo cristológico, a vitória sobre a morte. O enigma do leão e do mel é um dos tipos ou prefigurações mais claros do Novo Testamento. O leão, a morte e o diabo. O leão é também o símbolo de Satanás. 1 Pedro 5:8. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E no Novo Testamento, o pecado e a morte são os grandes devoradores da humanidade. A doçura, a ressurreição. A carcaça do leão no enigma representa a morte, a sepultura. O mel representa a vida eterna e a graça de Deus. O paradoxo da cruz é que o forte devorador, a morte, foi vencido por Cristo, o leão da tribo de Judá. Apocalipse 5:5. Cristo desceu à sepultura, a carcaça, e de sua morte, ele extraiu a doçura mais pura e infinita para a humanidade, a salvação e a vida eterna. Enquanto Sansão violou a lei para obter o mel, tocar o morto, Cristo cumpriu a lei e venceu a morte, extraindo o mel da graça para todos nós. A sua derrota aparente foi a nossa libertação. Conclusão. Encontrando o mel no leão. O enigma de Sansão é muito mais do que uma curiosidade bíblica. É uma lição profunda sobre a fé. O alerta é um aviso contra o pecado secreto, o mel comido e o segredo guardado. As transgressões secretas minam nossa força consagrada. A promessa é a garantia de que, mesmo quando somos assaltados pelas forças mais destrutivas da vida, o leão, Deus pode e vai extrair a mais pura e sustentadora doçura da provisão e da vitória.
A sua vida está cheia de leões rugindo, desafios, medos, crises. A história de Sansão nos convida a confrontá-los na força do espírito, porque é exatamente no local da sua maior luta, onde a morte parecia certa, que você encontrará o mel da sua doçura. Qual é o leão em sua vida hoje que você precisa enfrentar para encontrar o mel da vitória de Deus? Deixe seu comentário.